contabilidade para o mercado de saúde. É isso aí. Contadores e contadoras do meu coração. A gente ouviu vocês. E a gente percebeu que vocês consomem material educação para um caralho. E por isso que a gente criou um podcast que senta no muro entre curso e podcast para entreter você enquanto a gente te traz educação. É isso que a Company Hero fez com Me Conta Mais. E hoje a gente vai trazer para vocês uma das maiores sumidades do Brasil em contabilidade para a saúde, que é o Bruno Nascimento, que ele tem o meu sobrenome, mas não é meu primo. A gente não vai fazer aqui uma dupla sertaneja hoje, a gente vai trazer para você uma forma de você ganhar mais dinheiro dos médicos que são seus clientes. Essa é a promessa que eu vou te fazer. Não apenas isso, de você buscar mais clientes na área da saúde que gerem para você mais dinheiro. Te convenci a assistir esse episódio? Presta atenção, logo depois do VT. Roda aí, Me Conta Mais! Bruno, muito obrigado por estar aqui conosco. Assim, uma das coisas mais bonitas do mundo. Eu sou um grande fã de especialização. Sim. Né? De verdade. Eu acho que quanto é aquela coisa, o generalista ele tende a achar que ele está fazendo muito, mas no fim das contas ele não está entregando valor suficiente, é por isso que ele não é tão bem remunerado como especialista. Sim. Eu costumo falar primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. Acho que esse sempre foi um dos grandes objetivos que eu tive na vida, é fomentar conteúdo, trazer informações para as pessoas. Eu acho que muitas vezes Deus faz isso meio que não de forma tão óbvia, né? Você vai levando a vida e ela te leva para esse caminho de geração de conteúdo. Hoje, dentro do nome Bruno Nascimento, a gente tem alguns resultados expressivos aí, trazendo esse tipo de conteúdo focado em contabilidade médica, trazendo esse tema que você está falando de especialização. Eu digo para todos os contadores, né? Quem não se especializar numa área, provavelmente vai ser substituído por alguém que se especializou. Então, a contabilidade não é diferente. Acho que você tem que, muitas vezes, focar numa área para você conseguir atender bem, porque a legislação brasileira é diferente de muitos outros locais, né? Ela é muito específica e ela muda a todo momento, né? Cada momento que você está trabalhando ali com aquela empresa, surgem novas oportunidades, surgem novas legislações que, se você não estiver ali querendo atender todo mundo, você vai atender todo mundo de forma medíocre, né? Sendo que você poderia atender muito bem um determinado público e ser reconhecido por isso. É impressionante como, assim, entra teórico, sai teórico, todo mundo fala isso e as pessoas continuam fazendo a mesma coisa. Aquela tendência do cara querer fazer. E aí, você atende que tipo de empresa? Não, qualquer tipo de empresa. Sinceramente. O CNPJ. Eu ajudo o CNPJ. Assim, o quê? O cara acha que ele tá arrasando. Quando eu ouço isso, automaticamente eu me arrepio. Na hora. Sim. Eu pareço um gato arrepiado, assim. Sim. Porque não tem como fazer dinheiro desse jeito. Sim. Né? O generalista, ele não consegue criar processos para repetir um negócio em excelência, aquela coisa toda. E é impressionante como as pessoas não aprendem isso, que continuam fazendo a mesma coisa. Especificamente dentro do mercado contábil, o mercado de contabilidade generalista, ela é histórica, né? Há muito tempo atrás já, meu pai, por exemplo, ele veio de um escritório generalista, né? Nós temos ainda uma carteira muito focada na área médica, né? A gente tem uma representação forte na área médica, mas ainda assim tem alguns segmentos que a gente atua, que a gente pode se dizer de forma generalista. Mas acho que o mais importante o contador tem que entender é no ato da venda, né? Porque eu falo assim, Bruno, os alunos me perguntam, eu devo nichar meu escritório de contabilidade? Eu devo focar num público específico? Eu falo, você pode sim atender outros públicos, né? Você não precisa recusar cliente. Algumas vezes, se você conseguir atender aquele cliente, cara, que bom, traga ele para dentro, consiga atender. Só que você pode utilizar estratégias de marketing nichadas, que é diferente de você nichar seu escritório. Estratégias de marketing nichadas, se você for perceber, é o que eu faço. Eu falo para médico. Eu converso para os médicos. Eu faço conteúdo para os médicos. Isso é uma estratégia de marketing nichada que eu uso dentro do meu escritório, justamente para ter resultados, a ter mais clientes médicos dentro da minha carteira. Agora, quando você quer falar com todo mundo, você acaba não falando com ninguém. Porque, vamos usar o exemplo hoje, o Instagram. O Instagram é uma ferramenta para conectar pessoas de mesmo interesse. Se você hoje fala com o médico, amanhã você está falando com um caminhoneiro, amanhã você está falando com um representante comercial, Tá morto. amanhã você está falando com um comércio, varejista. Cara, as pessoas vão perder o interesse em você, porque o cara do comércio não quer saber o que você quer falar pro cara Com certeza. pro médico.
Então, hoje, as estratégias de marketing têm que ser pensadas de forma nichadas. E existem redes sociais para cada tipo de estratégia. O Instagram, felizmente ou infelizmente, não sei, aí cada um vai decidir, ele não foi feito para falar com todo mundo. Então, você tem que escolher para quem você quer falar. Com certeza, com certeza. E aí, assim, ó, esse podcast aqui a gente vai entregar muito conteúdo para o contador que ele olha a área de saúde, ele pensa assim, cara, eu quero ganhar mais dinheiro com esse negócio. Talvez você, do outro lado, tenha hoje um cliente de saúde, ou talvez você tenha muitos clientes de saúde hoje, queira ganhar mais dinheiro, aumentar o seu ticket. Então, assim, aqui hoje a gente vai entregar para você conteúdo suficiente para você aprender isso. E, assim, o objetivo desse rolê aqui é que em 1 hora você aprenda alguma coisa. Ou seja, daqui a 53 minutos, sei lá, quando acabar aqui esse podcast, eu gostaria muito que você saísse daqui com pelo menos uma coisa prática, do tipo assim, porra, o Bruno me ensinou, aliás, a gente pode abrir uma dupla sertaneja aí você, né? O Bruno e o Malcir da Semedo entregaram, isso, essa coisa que eu aprendi. Agora, eu só me nego a usar aquela calça justinha do sertanejo, não vai funcionar pra mim, não vai rolar. E aí, eu quero te perguntar uma coisa. Aliás, deixa eu fazer uma provocação, tá? Pra você que tá nos assistindo, eu quero saber, eu vou deixar na tela o meu Instagram pessoal, e eu pessoalmente vou ler, porque eu quero saber o seguinte, eu quero saber se hoje você já tem um cliente pelo menos da área de saúde, ou 0 ou vários, para eu entender se você que veio assistir isso aqui, efetivamente, você veio, em que ponto do processo você tá. Por quê? Porque a gente vai fazer mais podcasts, gerando valor para você que é contador, e a gente quer que você aprenda em 1 hora o rolê. E aí a pergunta para você é o seguinte, Bruno, dá para aumentar o faturamento do contador com recuperação tributária? Dá, e muito. Eu falo que existe uma teoria que as grandes empresas utilizam, né? As grandes empresas de contabilidade. No mercado contábil, elas são conhecidas como Big Four, né? As 4 maiores. O que significa isso? Eu chamo de teoria do PLR. A teoria do PLR é basicamente o seguinte. Essas empresas entenderam que o mercado contábil é um oceano azul de oportunidade. Só que ele tem uma estrutura, principalmente o mercado contábil brasileiro, ele tem uma estrutura muito específica, que é o que? A recorrência. Nos Estados Unidos, não é muito comum você pagar uma mensalidade para um contador. Na Europa, não é muito comum se pagar uma mensalidade para um contador de forma que é feita aqui no Brasil. Algumas vezes são obrigações específicas que se paga para o contador fazer e você vai pagar aquele valor para ele naquele mês e acabou, né? No Brasil é diferente. No Brasil, você tem uma mensalidade, uma recorrência. E isso, para a gente, traz uma grande oportunidade. Por quê? A partir do momento, o que é a teoria do PLR? Ela junta o melhor da recorrência, que é a sua mensalidade, mais um PLR no fim do ano. Então, aonde entra a recuperação tributária nisso tudo? A mensalidade, quem te garante são seus clientes. Mensalmente, você presta o serviço para ele de qualidade, você vai ter o seu salário garantido e você vai ter o salário da sua equipe garantida. Só que, muito bem, eu como contador poderia ali ficar sentado, não fazendo nada, vou ganhar minha mensalidade, vou ganhar meu salário, pô, legal. Mas, cara, você não quer algo a mais? Eu sempre falo, você não quer quitar o apartamento, você não quer fazer aquela viagem com a patroa ou com o marido, você não quer fazer uma coisa a mais? Isso a recuperação tributária te dá. Que é o seguinte, basicamente, com estudo, com conhecimento, você tem oportunidades tributárias brasileiras que muitas vezes o contador antigo daquela empresa não se aproveitava. E aí, muitas vezes, você pode ganhar de 20% a 30% do que você recuperar tributariamente. Algumas vezes aquela clínica, que nem eu comentei com você, estava sendo tributada da forma errada. Estava tributando mais do que deveria. Você, por ser um contador focado, nichado, que você conhece daquele mercado, fala assim, não, você não precisa ser tributado a 20%, você pode ser tributado a 13%. Vamos recuperar esses 7% dos seus últimos 5 anos? Olha a oportunidade que você tem de aumentar o faturamento, ter um PLR gordo ali no fim do ano, você ganhar 30% do valor de tributos recuperados nos últimos 5 anos de empresas, muitas vezes que faturam 500 mil por mês. Então vamos lá, 600 mil. E aqui a gente tem que falar simples, porque a gente não sabe exatamente se o amigo que está nos assistindo, a amiga, se ele acabou de se formar, se já, enfim, né? O nível de senioridade da pessoa. Aí é o seguinte, ou seja, eu sou um escritório de contabilidade, eu peguei um cliente novo, Sim. Aí fala assim, eu vendi para ele lá, diga aí um valor médio de contabilidade. Salário mínimo. Meio. 660. Pá, peguei um cliente. Aí, pô, beleza, tem o meu cliente lá, show. Aí eu chego para esse cliente e falo assim, bicho, eu percebi que você tem um dinheiro aí para recuperar do governo. Exatamente. Essa é a ideia. É isso aí? Exatamente. Se você entendeu, acabou. Não vai entender. Pô, você me chamou de velho. É que você não é contador, você entendeu? O Bruno não vai entender. Conta aí, esse negócio. Caralho, velho, tá fácil pra ninguém, mano. Você vê, né?
A gente faz esse negócio com carinho aqui, pra tomar na cabeça assim. Não é isso. Mas aí você ganha um percentual Exato. em cima. 30%, em torno de 20% a 30% do que você recuperar tributariamente. Eu sempre falo para o meu cliente médico, para o dono da clínica, doutor, você está entendendo que esse dinheiro está no lixo, você já pagou, está jogado lá. Só que eu estou te dando uma alternativa da gente mexer nesse lixo, pegar esse dinheiro de volta e colocar no seu caixa. Excelente. Então o que acontece? Só que é o seguinte, eu vou fazer tudo isso para você, não vou te cobrar nada, vou te cobrar apenas os 20% a 30% do êxito. Se você ganhar, eu ganho junto. Fantástico. Entendeu? Então essa é a ideia da recuperação tributária. Você se especializa numa área, você estuda aquela área e você entende que tem alternativas tributárias de você recuperar aquele dinheiro que já foi pro lixo. Isso a gente chama de recuperação tributária. Fantástico. E aí, vamos lá, né? Assim, o contador, em linhas gerais, assim, porque eu queria explorar mais uma outra coisa, mas para a área médica, quais são as coisas que o contador tem que olhar para ele ver se tem dinheiro lá na recuperação tributária? Existem algumas possibilidades hoje de redução tributária, vou citar algumas indo para uma parte bem técnica, tá? Tem as sociedades uniprofissionais, que são uma possibilidade tributária onde o médico ele para de pagar o ISS, que é um percentual, normalmente 2%, 3% do faturamento, e ele paga uma taxa fixa mensal, que gira em torno de 40, 50 reais. Então, muitas vezes, você pega uma clínica que fatura 100 mil, ele vai deixar de pagar 2 mil reais por mês e vai pagar 40, 50 reais por mês. Basicamente, você fazendo a forma adequada, você tributando da forma adequada aquela clínica. Isso é a SUP, né, que a gente chama. Existe outra possibilidade, que é a equiparação hospitalar. Basicamente é o seguinte, o governo entende que cirurgias e procedimentos, eles podem ter uma redução tributária, desde que você atenda alguns itens do checklist ali que ele predetermina. Eu sempre falo que o benefício fiscal, ele é possível, mas o governo ele sempre vai te pedir obrigações antes. Opa! Então assim, tudo bem, eu te dou esse benefício fiscal, mas eu quero que você me ajude com essas obrigações aqui, eu quero que você mata esses itens aqui, que você esteja tudo bonitinho. Não é só o bônus, né? Você também tem o ônus. Então, muitas vezes, você tem que adequar a sua clínica, você tem que ter uma vigilância alvará destinada a cirurgias e procedimentos, você tem que ter os quinais adequados. Então, o governo te dá, mas ele também exige que você tenha umas obrigações. E, por fim, não me alongando, dentro do próprio Simples Nacional, existem possibilidades de tributação reduzida, desde que você aumente o prolabório, desde que você tenha uma folha de pagamento. Então, muitas vezes, o dono da clínica, não quero contratar ninguém. Mas, doutor, se você contratar uma secretária para te ajudar, você alcança aqui o fator R, que a gente chama, e você ainda é tributário menor, quase 10% a menos. Então, muitas vezes você muda a cabeça daquele doutor, você está empregando uma nova pessoa na sua clínica e você ainda tem uma tributação reduzida. Olha que coisa boa. E aí você educa ele. Mas isso, gente, de novo, você só consegue através de muito estudo, você se especializando numa área nichada. Se eu, Bruno, hoje acordo, não, agora eu vou começar a querer atender todo mundo. Eu quero ser o expert na indústria, o expert no e-commerce, o expert na área médica. Vocês concordam comigo muitas vezes? Você não vai ser bom em tudo, né? É bom você ter que se especializar numa área específica para você ser bom naquela área. Que é o entendimento basicamente é esse. Isso é uma coisa interessante, porque assim, é que nem eu, né, com meus clientes. Eu sou consultor. E aí, quando eu vou conversar com o cliente, dar uma proposta e tal, bicho, eu falo assim, sem minhas palavras, ó, eu não sou barato não, mas eu sou bom no que eu faço. E aí eu mostro lá por A mais B, não sei das coisas e tal, porque eu sou bom no que eu tô fazendo. E é o que você tá falando. Assim, fica difícil pensar em que no o contador que tá nos assistindo, que o cara vai cobrar, sei lá, meio salário mínimo, um salário mínimo, se ele vai dar esse tipo de feedback. Do tipo, ó, eu sou o contador. Aí eu viro pro cliente e falo assim, amigão, seu Pedro, o negócio é o seguinte, se você contratar uma secretária mais, você fizer me deixar fazer essa mudança, você vai deixar de pagar 5 mil de imposto para pagar 500 reais. Pô, fica difícil do cara, o contador não conseguir justificar que ele merece um aumento. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Ou seja, eu sou o melhor amigo do cara, né? Eu falei isso, inclusive, hoje. Eu tava numa negociação com uma doutora, e eu falei, doutora, eu sou muito transparente na minha negociação. Ou eu vou cobrar a mesma coisa que seu antigo contador cobra, ou eu vou cobrar mais caro. Porque não faz sentido. Você tem um especialista do seu lado, se o seu contador já cobra um preço adequado, ok. Provavelmente eu vou manter, não vou... meu objetivo não é extorquir ninguém, né? Meu objetivo é, você tá pagando meus custos, tá dentro do meu planejado? Legal, a gente vai manter esse mesmo honorário. Ou não, doutor, você tá pagando muito baixo por esse contador, então o meu preço é esse. Eu falo para todo mundo, ninguém é obrigado a aceitar meu preço, sabe? Mas se você quer ter uma pessoa especialista, que você tenha segurança jurídica no que você está fazendo, que você tenha toda a formação ali, que realmente o que você está fazendo, você está pagando menos imposto, mas você tem todo o embasamento ali por trás, tem que se pagar o preço. E nem sempre vai ser mais barato do que seu antigo contador. Muito provavelmente não vai ser. Acho que é só uma questão de alinhar os objetivos, né?
Com certeza. E é aquilo, né? Eu acho que a gente tem que entender, para você que tá nos assistindo, cara, é que nem fazer obra. Eu não contrato pedreiro direto nem com o caralho. Não faço. Não faço. Eu contrato uma empreiteira que vai lá, vem fazendo uma obra lá em casa, uma expansão, não sei das quantas e tal. Bicho, não faço. Por quê? Porque na hora que dá o pepino, eu não quero resolver. Sob hipótese alguma, eu quero sair de uma conferência pra comprar um cano, pra comprar um não sei o quê. Te fuder, porra. Eu não quero isso. Não quero. Inclusive, sob hipótese alguma, eu entro no meu carro pra ir no lugar comprar material de construção. Foda-se. Não quero. Eu quero que o contador resolva. Eu quero que o profissional resolva. Entendeu? Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que é uma mudança de mindset muito grande. O que você quer do seu lado? Você quer ficar com um ticket baixo, cobrando um salário mínimo para sempre na sua vida, meio salário mínimo? Ou você quer apostar num negócio que vai aumentar quanto você ganha de um cliente para você ter menos clientes? Exato. Né? Porque o seu negócio não é replicável. Eu digo, desculpa cortar, mas eu complemento, que eu acho que dentro do mercado contábil, existe muito uma propagação de você ter quantidade de clientes por mês, né, muito grandes, né? Ah, vou converter esse mês 40 clientes, vou converter esse mês 30 clientes, Só que eu penso pelo lado muito mais qualitativo do que quantitativo. Eu muitas vezes prefiro ter 4, 5 clientes a mais na minha carteira que me pagam um honorário adequado do que muitas vezes eu ter 30, 40 clientes a mais que vão me pagar um honorário muito baixo. E que eles vão muitas vezes consumir da minha operação muito mais do que o cara que me pagaria um honorário adequado para mim. Então, acho que são estratégias que você pode adotar. Eu não julgo nem quem quer fazer de forma qualitativa, nem quer fazer de forma quantitativa. Eu acho que é uma estratégia que você tem que adotar dentro do seu escritório. Só que hoje existe essa pregação de que se você não tiver por mês 30 clientes a mais todo mês, você tá ruim, né? Você não tá batendo as metas, né? E não é assim. Eu acho que você tem que trazer a quantidade de clientes que você queira dentro da sua base que te faça sentido. Exatamente. Entendeu? É igual a sexo. O sexo tem que ser bem feito, não é tanto a qualidade. Não é a quantidade. Não, é mais a qualidade. Exatamente. E vem cá, deixa eu dizer uma coisa antes de eu fazer a pergunta. Produção, bota aí o tempo na tela, pelo amor de Deus, porque senão eu vou ficar 2 horas conversando com o Bruno. A gente vai começar a banda sertaneja aqui hoje. Mas assim, ó, continuando aqui o processo, por que se especializar assim? A gente já falou bastante sobre isso. Meu pedido pra você é, será que a gente consegue quantificar, tipo, antes de especializar, eu conheci Joãozinho que ele ganhava tanto, fazia tanto. Depois de especializar, ele fez tanto. Eu acho que a especialização ela vai trazer principalmente para você a segurança. Por quê? Quando você está numa conversa com um médico, você não vai falar assim, doutor, vamos colocar você aqui no Simples. Aí ele vai te perguntar, mas por quê? Não, porque a gente sempre coloca todo mundo aqui no Simples. Quando você tem uma especialização, você justifica, você sabe o que você está fazendo. Doutor, não, eu acredito que o Simples para você não é adequado. Vamos para o presumido, que inclusive é um exemplo também. Vamos para o presumido que você vai reduzir sua alíquota. Nem sempre o Simples é mais barato. Ou às vezes o Simples pode ser mais caro que no presumido. Olha o nível de segurança que eu trago para ele simplesmente por eu entender o que eu estou fazendo, me especializei na área médica e aí eu trago novidades. Doutor, inclusive, a gente tira você do Simples, muda para o presumido e a gente ainda pode fazer um processo para você reduzir mais tributariamente. Olha a segurança que eu trago, olha a proposta de valor que eu trago para esse médico. Então, quando eu vou formatar um honorário para ele, é uma oportunidade eu ser o contador dele. Eu tô ali para ajudar ele, mas eu não vou fazer um honorário, meu honorário aí é R$200. Não, meu honorário é esse. Se você quer vir comigo, fazer uma jornada, ter, obviamente, um imposto adequado, pagar o menor imposto possível legalmente, é uma oportunidade para você ser meu cliente. Não é o contrário, né? Eu caçar você que nem um doido. Não, mas quanto você quer? Por R$500. Não, mas então eu faço por 300, sabe? Aquela loucura de você querer fechar o cliente. Não, não é assim. A gente mostra valor no nosso serviço, a gente mostra por que a gente estudou tanto e traz segurança. Ele sente segurança, você também, e você consegue um honorário adequado. E mais importante, você consegue a indicação. Muitas vezes ele traz a esposa, traz o esposo, traz o tio, que normalmente médico é família, né? O médico entra com você, daqui a pouco tem o tio, o pai, a mãe, todo mundo é médico ali. E aí, por que isso? Porque você se especializou, você trouxe segurança naquela conversa, você sentou do lado dele, não, vamos fazer assim, assim, assado, que vai dar certo, assim é o correto. Acho que isso te traz, além de melhores honorários, né? Você consegue trazer segurança para o seu cliente. Massa. Mas assim, tangibiliza para mim assim, sei lá, Valores? Ou o ticket médio do contador que foi de X para 2X, ou então a quantidade de clientes que sabe? Alguma coisa assim, de tal esse faturamento. Hoje um preço de uma contabilidade digital, né, que a gente fala que é a contabilidade que você não precisa ficar ali visitando o cliente todo mês.
ele gira em torno de R$300 a R$350, né? Eu digo que para o público médico, ele já começa a aceitar um honorário a partir de R$497, R$500, né? R$600, meio salário. Eu falo que não existe honorário fixo, né? O honorário é o que fica bom. Eu falo assim, honorário bom é o que fica bom para mim e fica bom para você, né? Acho que os dois têm que estar felizes. Não adianta eu estar muito feliz com o honorário que eu tô te cobrando, só que você vai ficar comigo 3 meses porque você não aguenta pagar, né? Acho que tem que ficar bom para os dois lados. Mas quando você se especializa, o honorário é a última coisa que você conversa com o cliente. Por quê? Porque ele quer tanto que você traga aquele benefício para dentro da empresa dele, que muitas vezes você pode falar R$1.000, um salário mínimo, R$1.500, R$2.000, e para ele, ok, para mim faz sentido, por quê? Porque eu estou economizando no final da linha quase 4, 5, 6, R$10.000 a menos de imposto. Então muitas vezes faz mais sentido para ele do que muitas vezes ele simplesmente pagar um honorário baixinho para um contador que vai fazer ele pagar 5, 6, R$10.000 a mais de imposto. Entendi. Mas mais uma vez, né? Vamos lá. Então, assim, a diferença do generalista para o especialista. Generalista vai cobrar 350, 300, 297. Um cara especialista você pode partir de meio salário para mais, 700, 800, R$900. Ou seja, uma diferença aí de 3 vezes. É porque fica difícil pra gente trabalhar aqui, porque a gente não sabe quanto o cliente está faturando do outro lado. Isso tem uma correlação também, né? Exato. Eu falo que, normalmente, o público médico, a gente fala em torno de 1% do faturamento. 1% do faturamento. Exato. Então, assim, uma contabilidade saudável, porra, conseguir bater a meta do mês. Você conseguiu bater um honorário que represente 1% do faturamento dele. Então, isso é uma valorização saudável para o contador e não é um custo tão pesado pro dono da clínica. Então, o cara fatura 150 mil, você consegue girar ali em torno de R$1.500 a R$2.000 um honorário. Então, 100 mil, R$1.000, aí você vai. Porque não adianta também, eu falo, e isso meu pai que me ensinou, né? Não adianta você querer ficar gerando atrito a todo momento. Sim. Né? Você ficar gerando atrito com o cliente a todo momento, o cara muitas vezes ele fatura R$30.000, 20, 25 mil. Não adianta você... Pô, eu acharia muito legal cobrar R$3.000 num cara desse? Sim. Mas será que ele vai conseguir pagar isso todo mês pra mim? R$3.000 todo mês? Então, às vezes, você vai ficar gerando tanto atrito que esse cara vai ficar com você 4 meses, 5 meses e vai embora. Porque não aguenta. Não, com Ou certeza. às vezes é você deixar uma relação mais saudável. Mas é uma correlação muito boa. 1% é bom para um especialista. Show de bola. Você consegue fechar. Show de bola. Tamo junto. Vamos lá, então. Então, vamos falar aqui de benefícios fiscais para a área da saúde, né? Tipo assim, agregando valor. O que um contador pode levar para um cliente? Então, assim, eu sou a clínica ou um médico ou um cirurgião, sei lá, alguma coisa. Sim. Que benefícios fiscais eu posso levar para ele? Bom, a gente comentou um pouco antes da conversa, mas assim, existe hoje a SUP, que é a Sociedade Uniprofissional. Bota na tela aí, produção, por favor. A SUP é a Sociedade Uniprofissional quando são feitos por 2 sócios ou mais. Então, obrigatoriamente, o governo exige que seja 2 sócios ou mais dentro dessa empresa e que seja feito a mesma atividade, tá? Então, não pode ser, por exemplo, um engenheiro com um médico na empresa, mesmo que sejam atividades profissionais. Tem que ser engenheiro com engenheiro, médico com médico dentro dessa sociedade. Outros pontos importantes, não entrando tanto na área técnica, mas ela não pode terceirizar o serviço dela, ou seja, o médico não pode colocar um outro médico parceiro ali para fazer aquele serviço. Então, tem que ser o próprio médico que executa. Qual que é o benefício no final da linha? Você reduz muitas vezes 2% de imposto, que é da prefeitura, 3%, 5%, porque cada prefeitura cobra a sua alíquota, né? Para o seu cliente, cara, tem cliente que a gente reduz no ano quase 100, 200 mil reais a menos. Boa. Essa é a SUP. A equiparação hospitalar que a gente comentou no começo, basicamente é o seguinte: cirurgias, procedimentos e exames, eles podem ter uma redução tributária de quase 60%. Então, tem clínica que a gente fala que ela ganha um faturamento a mais no ano. Então, ela fatura ali todo mês 600 mil, 700 mil, 500 mil, 600 mil. Fazendo essa equiparação hospitalar é como se ela tivesse o 13º mês, que tributariamente eu coloco no bolso dele um faturamento a mais todo ano para ele. Fantástico. Então, a equiparação hospitalar, ela, por ser assim, ela tem que ter muita segurança. Não adianta você querer vender que nem o doido. Ah, vou fazer e vou ser o amigão do médico. Não. Tem que estudar, tem que ser feita com muita atenção. Porque, eu sempre falo, sim, você ganha um mês a mais, mas você pode ganhar um mês a mais de dor de cabeça também, de faturamento. Opa. Porque o governo não vai aceitar você. Ah, não, que bom, sirva seu cliente aí. Não. Então, você tem que fazer de forma adequada. E existe o Fator R. Fator R é uma tributação dentro do Simples. Normalmente, a gente indica para médico que está no início da carreira, né? Aqueles PJs médicos que ele presta serviço em plantão, em hospital, está em um faturamento em torno de 20 a 30 mil.
você adequando corretamente o prolabore dele, ou muitas vezes ele colocando uma secretária ali para ajudar ele, você consegue sair de uma tributação de 15,5% e ir para uma tributação de 6%. Então é quase 10% a menos de imposto. Então também é uma bela redução tributária. E posso dizer, Malcir, eu acho que de 10 PJs médicos que eu converso, uns 7 ou 8 está tributando os 15,5% e não está tributando os 6%. Por quê? Porque a galera, os contadores, não se especializam, não entendem essas possibilidades, não estudam essa parte. E para se especializar, gente, a gente podia ficar floreando aqui, podia ficar falando bonito. Mas, gente, assim, no português, claro, é sentar a bunda na cadeira e estudar. Estudar, porra. É basicamente isso, é sentar na bunda na cadeira e estudar. E aí você vai conseguir entender como é que se aplica, você vai trazer segurança para o seu cliente médico e ele vai conseguir se aproveitar desse benefício. Fantástico. Uma coisa que eu faria, se eu fosse contador e eu fizesse esse negócio assim, todo ano eu ia mandar um e-mail, ia mandar uma mensagem no WhatsApp também, bonita, dizendo pro cliente, ó, o negócio é o seguinte, amigão, semigo, você teria pago, sei lá, vamos dizer assim, Eu faço isso nesse dólar. 200 mil, tá vendo? Por isso que o cara é o cara, tá vendo aí? É isso. A gente, todo ano, a gente manda um e-mail para todos os clientes. Porque assim, na realidade, contador, até uma dica que eu te dou. E não só contador, qualquer profissão. Se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar. É isso. Você é a primeira pessoa que tem que se valorizar. Então é exatamente isso. Com a AJ Contábil, sem a AJ Contábil, quanto que você estaria pagando, né? Então a gente mostra realmente De imposto, né? de imposto. Quanto que seria essa diferença, quanto que ele economizou estando com a gente. E muitas vezes, quando o cliente algumas vezes pensa até em sair, tá falando, fala, doutor, toma cuidado, porque algumas vezes você vai sair aqui do escritório, mas o cara vai tributar errado você. Então você também tem que jogar o jogo, né? Por quê? Porque o que você traz é muito além de um DARF, é muito além de um papel ali que ele vai pagar para o governo. Tem todo um estudo ali por trás, tem toda uma segurança jurídica que a gente traz, né? E se você todo ano não tá ali, ó, ou todo mês até, se valorizando, batendo nessa tecla, não espere que muitas vezes o cliente vai, não, realmente você é o melhor contador do mundo. Para mim, não. Você tem que mostrar para ele que realmente isso é bom o que você tá fazendo, né? Não, com certeza. É aquela história, né? É uma coisa que os economistas falam muito. Mandar DARF é commodity, todo mundo faz. Até o contador ruim faz. Inclusive mandando a DARF errada. Parabéns para você. Exato. Né? A parte que não é a commodity, a parte inteligente do processo é efetivamente você fazer essas coisas. E aí você esfrega na cara do cliente pelo menos uma vez por ano, diz assim, amigão, você economizou 200 mil comigo, viu? Se ligue, porque se eu morrer, você tá fudido. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Isso assim. A gente fala de um jeito mais amigável, mas basicamente é isso. Você sabe que o esquema comigo é bruto. O negócio aqui é esquisito. E aí eu tô sabendo que tem umas localizações sem impostos. Exato. É isso mesmo? Tem possibilidades hoje, principalmente, tanto tem no mundo médico também, mas também tem bastante pro e-commerce, né? Dizendo assim, por exemplo, para a área de Minas Gerais, pro e-commerce tem vários benefícios fiscais, por quê? O Brasil, você imagina que ele é um grande livro tributário. Só que aí são vários livros tributários, porque cada estado tem a sua tributação, cada município tem a sua tributação. Falando especificamente do mundo médico, cada município estabelece muitas vezes o ISS. Você vai ter naquele município. E algumas vezes, clínicas que estão pensando em se expandir conseguem ter uma proximidade muito grande. Isso eu aprendi muito com os alunos, né, dos treinamentos que eu tenho, que a gente, por exemplo, aqui de São Paulo, a gente fala assim, nossa, eu tô indo para tal município. Aí o aluno meu fala assim, não, eu conversei com o prefeito. Ou seja, olha o nível de proximidade que a pessoa tem. Eu falei assim, cara, mas nem em 3 gerações eu conseguiria falar com o prefeito, entendeu? Mas o que acontece? Tem muitos municípios no Brasil que existem isenções ou reduções tributárias que quando uma clínica está pensando em se expandir, você pode colocar isso dentro do cardápio. Você pode ir para essa região? Pode. Mas você vai ter uma tributação X. Se você for para essa outra região, você vai ter uma tributação Y. Dependendo da estratégia da empresa, esse estudo tributário faz total sentido, né? Algumas vezes o cara também está indo por paixão por aquela região, né? Ele quer ir para lá. E aí, algumas vezes, ele vai acabar pagando mais imposto do que deveria. Você poderia ter essa mesma estrutura nessa outra região aqui que você vai ter uma bela redução tributária. Hoje, Malcir, sendo muito sincero, a maioria dos benefícios fiscais, basicamente, é você estudar aquele benefício, quais são as exigências que você tem que cumprir, então o que você tem que fazer dentro da sua clínica para você conseguir atingir aquele benefício, ou contrato social, ou alterações contratuais que você tem que fazer, e você, indiferente do local que você esteja, você já consegue. Mas sim, existem municípios específicos que você tem reduções tributárias. Ou seja, efetivamente, eu tenho um amigo lá que ele tem uma clínica na Paulista. Exato. E ele pode ter o CNPJ dele em Santos.
Ele pode, só que você tem que tomar cuidado, porque eu sempre falo, a questão de você ter um CNPJ em outro município, né, e você prestar serviço num município X, né, é a constância, né? Porque você não vai pegar uma pessoa, você vai trancar ela dentro daquele município, ela nunca na vida vai poder sair de lá. Ela pode prestar o serviço em outros municípios. A questão é a recorrência disso, né? Então, se, por exemplo, a gente tem clientes médicos, Bruno, eu tenho meu CNPJ aqui em Rondônia, e eu tô indo pro Rio de Janeiro. Aí eu falo, mas você tá indo para prestar um serviço específico e depois você volta, ou você vai morar aqui? Ah, não, vou morar. Aí eu solicito que ele mude o endereço, né? Porque ele vai prestar aquele serviço de forma recorrente. Não, Bruno, eu vou ficar um mês aí e vou voltar. Não, você não precisa mudar toda a sua empresa, simplesmente porque você vai prestar serviço um mês aqui, depois você vai voltar para sua cidade. Então, essa conversa, não adianta, é isso que eu te falo, não adianta eu querer atacar o quantitativo. Eu vou ter que conversar com 40, 50, mas com um ticket muito baixo. Eu prefiro ter um ticket mais alto e falar com 5, 6 médicos de forma qualitativa. Doutor, o seu caso específico, você mora na cidade tal, no município tal, se você pensar em vir aqui para São Paulo, vamos mudar. Então você faz todo o processo para o cara tributar da forma adequada. Do que muitas vezes eu falar de forma generalista, entendeu? Para todo mundo. Boa, excelente. E aí, lembrando uma coisa, deixa eu fazer um adendo aqui, que é assim, ó. Para você que está nos assistindo nesse momento, se você não sabe, a Company Hero é o maior provedor de endereços virtuais do Brasil, né? Eu não preciso nem explicar para você o que é um endereço virtual. Essencialmente, todo novo CNPJ que vai abrir só tem 3 opções na vida dele, né? Ou ele vai botar na casa dele o endereço, que é uma furada da porra, porque se você mudar de endereço, se você fica na internet, seu endereço lá, porra, é uma merda, né? 2, você tem que alugar um espaço físico para botar seu endereço. E aí pode ser no espaço físico que não é tão legal, você pode mudar de espaço, é ruim. E 3, que é a melhor opção, é você ter o seu escritório virtual, que é você bota lá dos melhores endereços nas melhores cidades do Brasil, pá, que são os endereços lá da Company Hero, beleza? E aí você fica ali, você pode se mudar quantas vezes você quiser, do jeito que você quiser, não sei o quê, continua recebendo sua correspondência no lugar certo, coisa mais linda. Eu vou pedir pro pessoal da produção botar na tela o seguinte: botar os endereços, eu sei que são muitos endereços que a gente tem, então na sua tela, nesse momento, vai aparecer os endereços que a gente tem as cidades, bota a data também, né? Porque isso a gente vai aumentando sempre, né? E bota as alíquotas de cada cidade. Do ISS, não é isso? ISS. Pronto. Bota aí na tela, porque às vezes é muito interessante. Por exemplo, o cara tá lá em Salvador. O endereço pro cara tá em Sergipe ou em Salvador é nada, né? É meia hora, sei lá, 1 hora de distância. Então, efetivamente, às vezes vale a pena você ir para uma cidade ou outra baseada nisso. Às vezes é muita diferença. Não, isso é muito comum acontecer. Quando você começa a trazer educação para o público médico, você muitas vezes coloca uma duvidazinha na cabeça dele e fala assim, será que está fazendo sentido essa prestação de serviço que você está fazendo? Porque você está trabalhando aí, por exemplo, numa clínica como pessoa física, né? Você tem uma tributação de quase 30% da sua renda. Muitas vezes eu pego o médico e falo assim, cara, esse trabalho que você está indo todo dia à noite no plantão não está fazendo sentido. Por quê? Você está deixando 30% para o governo. Por que você não faz esse mesmo serviço que você está fazendo no outro, como um PJ, como um prestador de serviço, você vai deixar 6%. Ah, não, mas eu já estou trabalhando. Mas, cara, pensa, você está ganhando 30 mil, mas você está deixando 30% para o governo. Você pode ganhar 20, mas você vai deixar só 6% para o governo. Então, muitas vezes, o município é a mesma coisa. Você está prestando serviço nesse município, você está deixando 5% para o município. Cara, se você achar um outro trabalho nesse outro município, é 2%, é 3%. E posso te falar, vários casos eu fiz de médico desistir de prestar serviço em determinados municípios por causa da tributação. Que muitas vezes a gente fala, é muito, é pouco, cara, mas é dinheiro no bolso, né, que ele deixa de ganhar. Então, muitas vezes você mudar de município faz com que você pague menos imposto. Isso felizmente ou infelizmente o Brasil é assim, cada município tem a sua legislação. Então, isso vai mudar? Eu sei que isso estava previsto para a gente falar mais tarde, vai mudar na reforma tributária? A parte do ISS, sim, vai entrar tudo no cálculo tributário. Acho que a grande mudança que a gente tem hoje, né, que isso até para o ano que vem, né, 2024, acredito que já vai acontecer. Isso também é um ponto muito positivo para o mercado contábil. É a unificação da nota fiscal de serviço. Uhum. O que acontece? Todos os prestadores de serviço, tá? Médico, PJ de serviço, TI, o que for, assim como a DANF, né, que é a nota do produto, que é toda igual, é tudo parametrizado. Se você comprar na Americanas
aqui de São Paulo, se você comprar na Americanas lá da Bahia, a Danf, o modelo dela é igual, né? A nota de serviço vai ser igual, vai ser um único portal onde as prefeituras vão ter que se adequar àquele portal. Então isso vai trazer uma possibilidade muito grande para o mercado contábil de você poder atender cliente no Brasil inteiro. Por quê? Porque a estrutura da nota, a legislação sobre aquela nota é a mesma para o Brasil inteiro. Então isso traz com que a possibilidade de eu, como contador de São Paulo, poder atender um cara muitas vezes do Recife, de Manaus. Qual que era o nosso impeditivo hoje? Só para vocês entenderem. Tem município, Moacir, que a nota é em papel ainda. Que beleza, hein? Tem município no Brasil que a exigência da nota é em papel. Como é que eu atendo um médico desse aqui de São Paulo? O cara vai ficar me mandando fotinho de nota fiscal dele, vai ficar escaneando nota fiscal. Manda um motoboy. Lá de Manaus. Fax. Manda um fax. Então, essa é a grande virada, né? A segunda grande virada de chave, eu acredito que em 24, meu escritório também, a gente vai estar provavelmente atendendo o Brasil inteiro, tá? A gente aqui de São Paulo vai conseguir atender. Por quê? Isso era um grande impeditivo que a gente tinha, porque as empresas de software, você é melhor do que ninguém para saber, quando você tem um único modelo, as empresas de software olham aquilo ali e falam, preciso desenvolver uma solução para o mercado contábil conseguir pegar essas notas, receber essas notas. Então, com certeza, o mercado de software vai pegar isso aí e vai transformar em algum produto que facilite a vida do contador. O próprio produto em si da Receita Federal, das prefeituras, já vai ser um grande produto, porque você imagina, são mais de 5 mil municípios. Todos eles vão ter que obrigatoriamente se adequar a essa nota fiscal, né? Que não é nada muito complexo, mas assim, é uma grande mudança de mindset para prefeiturazinhas pequenas, tá? O segundo grande produto que vai vir é a reforma tributária, que eu acredito que a gente vai falar mais para frente, mas isso também vai trazer para você, contador que se especializa, vai trazer grandes honorários. Por quê? Porque se você se especializa numa área, você vai ser referência. Ó, esse seu contador te falou, não sei o que ele falou, mas eu acredito que não está correto. Eu estudo isso aqui todos os dias, eu atendo médico há 10, 15 anos. Faz dessa forma que está correta. Então, olha o nível de comprometimento que você tem, olha o honorário, como é que você consegue ancorar ele para cima, né? Esse cara, e é aquilo, né, os médicos, né, normalmente são, principalmente os que ganham mais, eles são pessoas super especializadas, mas quem toma conta do escritório é a secretária, né? Então, assim, no fim das contas, é um cliente que eu chuto que ele é um cliente que ele dificilmente iria embora. Porque ele não quer mexer nas coisas. Exato. Ele quer estabilidade, ele quer Exato. ser bem cuidado. O cara ganha bem, né? Tipo, Exato. sei lá, uma cirurgia de um cirurgião... Hoje cirurgia gira em torno de 30 pau. Pô, é isso. O cara não quer problema na vida dele. Né? Ele quer a solução pronta. Tipo eu, né? Não contrato pedreiro nem fudendo. Pronto. Esse é o lance. Então, inclusive, esse tema é bem interessante. O momento da reforma tributária, que vai demorar não sei quantos anos aí para concluir, né, dentro do processo, é um momento muito grande de vocês expandirem o negócio de vocês. Exatamente. Afinal de contas, porra, se eu mato no peito e falar assim, não, isso aqui eu entendo, essa mudança aqui, bicho, se você não fizer certo, tu vai te fuder. Eu acho que a reforma é o momento que os contadores têm que se provar que são necessários dentro da operação. Eu falo que dentro dos meus treinamentos, é o momento que realmente você vai ser aquele parceiro do seu cliente. Porque assim, querendo ou não, né, Malcir, você também, melhor que ninguém sabe, quando você tá ali no arroz e feijão, toda a mesma coisa, pô, a gente tá no mesmo modelo tributário há 30, 40 anos, né? Então, o Simples Nacional, se não me engano, é 2008, 2009. Rapaz, eu ouvi falar que quando fizeram a Constituição, os caras já queriam fazer a reforma tributária. Eu não sei se é verdade isso. Lá em 86, 88, sei lá. Então você acaba fazendo sempre as mesmas coisas, né? Agora, quando vem uma reforma, muda todo o jogo, quem se especializa, obviamente, ele sai na frente. Ele consegue, muitas vezes, trazer diferenciais para o cliente dele, que o cara que é generalista, o cara que eu quero atender o e-commerce, a indústria, o prestador de serviço, o médico, a clínica, eu quero atender todo mundo. Cara, o cara não vai conseguir fazer uma reforma tributária dentro dos clientes dele de forma adequada. Alguém vai sair penalizado nessa sopa toda de reformas que ele está obrigado a fazer. Então, dentro do escritório hoje, é o que eu sempre digo, uma boa parte da nossa carteira é médico e, obviamente, a gente vai ter uma atenção com os outros clientes que a gente já tem, que não são médicos, mas muitas vezes são holdings de médicos, que é uma holding, que é um CNPJ que tem ali os bens, muitas vezes pessoais do médico, a gente também traz essa oportunidade para ele. São atividades que se complementam, né? Mas se você traz diferencial... Doutor, deixa eu te falar um negócio. Tá vendo aquele parceiro que você tem, aquele parceiro médico que atua na sua empresa e que você não cobra a nota fiscal dele? Ah, pô, aquele ali é o Dr. Paulo. Pô, o Dr. Paulo é parceiro meu há 30 anos. Então,
Se você não exigir a nota dele a partir dessa reforma, você não vai tomar crédito do imposto. Ou seja, você não está podendo reduzir o seu imposto. Ah, não, então quer dizer que agora eu vou ter que exigir que o Dr. Paulo emita a nota para mim? Você vai ter que exigir. Não, mas aí você tem que conversar com ele. Se você é um contador generalista, você não vai nem se preocupar. Você vai falar, não, mas, pô, nem então. Quem é Dr. Paulo? Eu não conheço ele. Então, aí você sendo um cara especialista, você fala, ó, todos os seus parceiros agora, você vai ter que exigir que emitam nota fiscal para sua clínica. Por quê? Porque você vai tomar crédito desse imposto, no final da linha, débitos e créditos, esse restantezinho que é o que você vai pagar efetivamente. Então, você tem que se especializar para entender isso, né? Com certeza. E cada área, Malcir, vai ter suas especializações. O e-commerce vai ser um outro cenário. A indústria vai ser um outro cenário. Você como conhece também. Cada atividade tem as suas peculiaridades. A indústria tem a peculiaridade dela, o e-commerce tem, o comércio tradicional tem o dele, o prestador de serviço de TI para o exterior tem o dele. Então não adianta você querer, nós vamos falar de reforma, vou fazer para todo mundo. Cara, você não vai fazer bem para todo mundo. Então, especializa numa área, entenda muito bem quais são os impactos, porque muitas vezes, quando você chega na reunião, você já chega armado já. Ó, você tem isso, você tem isso, você tem isso? Tenho. Eu já sei que você tem. Agora a gente vai começar a montar aqui, ó. Vamos organizar esse cara aqui, vamos organizar a secretária aqui, vamos organizar aqui esse material de consumo que você não pede nota fiscal. Ó, esse material de limpeza que você não pedia nota, vai ter que exigir nota. Boa. Então, tudo isso, cara, você só consegue se especializando numa área. Eu acho isso extraordinário, assim. Você sabe que eu morei 10 anos na Austrália, né? E era um sistema de crédito lá também. Então, assim, o sistema tributário era muito mais fácil. Né? É ridiculamente mais fácil, porque tudo que você comprava tinha o GST, que é o imposto lá, né, da gente, e tudo que você paga tem o GST. A diferença é o que você paga. Então, é o que você está fazendo. Você está pegando nota dos dois lados e você vai fazer com que todo mundo arrecade. Esse é o grande lance, né? Porque alguém tem que pagar a conta dessas obras todas aí que são feitas e tal, não sei o quê. Vamos falar. Então, é extraordinário. Agora, essa mudança, é por isso que vai demorar tantos anos, porque vai ser um negócio bizarro. São 5 mil municípios. O grande problema hoje brasileiro chama-se a evasão fiscal. Opa! O que é evasão fiscal? São as empresas, os contribuintes, que eles dão um jeitinho brasileiro para não pagar imposto, né? Olha a grande sacada que essa reforma fez, que eu acho que demorou até demais. Essa reforma já devia ter sido feita há muitos anos atrás. O próprio contribuinte vai ser o fiscalizador. Exatamente. Deixa eu te fazer um exemplo, Malcir. Se eu te falar que dentro dessa obra que você fizer na sua casa, se você, todas essas notas de produto que você comprou, você tomaria crédito, você não seria o maior fiscalizador do governo? Digo mais, assim, além disso, tem o ganho de capital. Entendeu? Você exigiria, você como consumidor, exigiria a nota de tudo. Opa! Por quê? Porque eu estou pagando, é meu direito, eu quero ter nota. Só que no Brasil não. O Brasil hoje, ele só se preocupa com a receita, só com o faturamento. Então você consumidor, cara, se me der nota ou não der nota, para mim, tanto faz. Eu sou o dono de uma clínica. Cara, esse protético aqui que me vende aqui as próteses, tudo bonitinho, cara, com nota é X, sem nota é Y, né? Então, para mim, não precisa de nota. Por quê? Porque pro empresário, tanto faz essa nota de entrada. Ele não vai se aproveitar de nada. Só que agora vamos falar o seguinte, mudou o jogo. Agora vem a reforma e vai falar o seguinte, se você pedir essas notas de entrada, você toma crédito no imposto. Meu amigo, os maiores fiscalizadores do governo vai ser o próprio contribuinte. Ele vai exigir que você emita nota fiscal. Eu, como paciente, jamais vou no médico e vou falar assim, não precisa de nota não, doutor. Não, quero nota. Por quê? Porque eu tomar crédito lá no meu imposto. Então, faz a roda girar e aí, obviamente, a evasão fiscal reduz, que é um dos grandes problemas do governo. E aí, vamos lá, né? Para quem está na área de saúde, os seus clientes hoje, né? Que estão na área da saúde, que modelos tributários a gente tem, que ele pode ter para pagar menos imposto, né? Eu sei que você, inclusive, você tem um case que você hoje, né? Sim. Passou por ele. Conta pra gente. Ó, eu falo para ser entendível, né, para os médicos, a gente fala por faixa de faturamento, tá? Então, hoje... Bota na tela, ó, presta atenção, bota na tela. Eu tenho até depois, vai lá no meu Instagram, @BrunoNascimentoMed, pode me pedir, eu tenho uma régua tributária, que é um PDF que eu mando para todos os médicos, eles imprimem aquilo, e aí tem, tipo assim, exatamente o momento que ele tem que levantar a mão pro contador dele e mudar de regime, né? Então eu digo assim, em São Paulo, né? Puta negócio legal. Em municípios que o ISS é 2%, 3%, quando você atinge um faturamento de 30 mil por mês, né? Todo mês você tá batendo ali 25, 35, 30, 28, 32, 35. É a média, né? Porque o faturamento médico nunca é estático, né? Ele produz mais ou produz menos, ele vai é uma média.
Então, se sua média, doutor e Quando você doutor, fala 30 e tanto, é por mês? por mês. Ah, sim, porque se fosse por ano, Pode é ser. estagiário. Não, correto. é 30 e poucos por mês. Então, quando você bate 30 mil, levanta a mão pro seu contador. Contador, seguinte, ano que vem eu tô planejando ter 30 mil ou mais. Eu tô planejando aumentar meu faturamento. Então, eu quero que você mude para o lucro presumido. Por quê? Porque no Simples, para mim, o Bruno falou que já não vai ser uma tributação legal. Você vai começar a ter uma tributação mais do que o necessário. Boa. Né? Então, faturamentos até 30 mil para o ISS de 2%, Simples Nacional. Faturamentos até 40 mil para ISS que são 5%. Então, provavelmente Rio de Janeiro, tem municípios do Rio de Janeiro que é 5%. Então, até 40 mil, Simples Nacional. Excedeu 30 mil em São Paulo, excedeu 40 mil no Rio, ou ISS que são 5%, você vai para o presumido. Porque qual que é a grande sacada do presumido? Você pode faturar 50, 100, 200, 500, 600, 1 bilhão por mês. A sua alíquota é travada. Ela fica fixa. Boa. Aí o contador, não, mas você esqueceu do adicional. Mas sim, gente, mas não é tão alto a alíquota. Você vai ficar girando em torno de 13,5, 14, 15, só que é travada. Se você continuasse no Simples, inclusive esse case que eu peguei hoje de manhã, eu fiz uma reunião, a doutora estava pagando quase 20% de imposto. Se ela tivesse no presumido, ela teria pago 13,5. Eu acho fantástico. Então, assim, resumão do Bruno. Até 30, 40 mil, simples. Passou disso, presumido, tá? Não há o que se falar dentro do mundo médico em lucro real. Por quê? Porque a margem do médico é muito alta. O médico vai fazer uma cirurgia, ele vai gastar com material de consumo, um aluguel, o resto ali é a lucratividade dele, é o intelecto dele, a especialização dele. Então, se você colocar uma clínica no lucro real, você vai pagar sobre o lucro real da empresa, é muito alto. Então, não faz sentido. Então, permaneça Simples Nacional ou presumido. Simples Nacional até 30, 40, excedeu isso aí, lucro presumido. Fantástico. Presumido. E aí, com a reforma, só Deus sabe, né? Como é que vai ser essas mudanças de alíquota, né? Um ponto positivo que eu falo que teve essa última mudança é que determinaram ali, colocaram um artigo ali na parte da reforma, é que não pode, a alíquota não pode exceder a média das alíquotas dos últimos 10 anos. Ou seja, aquele medo que a gente tinha de que a alíquota vai ser estratosférica, né? Vai ser o maior IVA do mundo, de acordo com o que está na lei, mas a gente está falando de Brasil, né? Mas enfim, de acordo com o que está na lei, ela não pode exceder a alíquota dos últimos 10 anos. É a média, né, da alíquota. Então, por exemplo, essa reforma tributária, de acordo com o que está na lei, não vai poder exceder 13,5%, 14%, 15% de imposto final da linha, né? Então, para quem é presumido. Exato, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas, enfim, você contador, sugiro se especializar numa área e seja muito bom nessa área. Eu não estou vendendo aqui o peixe da contabilidade médica, né? Mas se você gosta do e-commerce, eu falo, né? Você tem que falar bem do que te faz bem. Eu gosto de falar com médico. Mas peraí, pô, a gente tá vendendo o peixe da contabilidade médica. Não, a gente tá então, aqui, porra, aqui agora. Deixa eu complementar. Eu adoro falar com médico, né? Uma das perguntas que os alunos me fazem, mas Bruno, posso me especializar? Cara, você gosta de falar com médico? Que nem você tava falando. Você gosta de falar com médico? Mano, eu adoro. Mas se você odeia médico, você não gosta dele, cara, te dá asco falar com o cara, você vai criar um câncer em você. Coisa, né, velho? Vai se especializar em outra área. Eu tenho o maior prazer, atendo médico desde os meus 17 anos, dentro da contabilidade. Então, quando começou a surgir essa ideia do Instagram, de você falar para um público específico, existia a contadora da Bolsa, falando um pouco da minha história, existia a contadora da Bolsa, que é a Alice Porto. E ela falava dentro do Instagram dela para o público de investimentos, contadora da Bolsa, né? Boa. Ela tinha uma sacada de falar sobre contabilidade para investidores. Eu falei, se tem a contadora da Bolsa, vai ter o contador dos médicos. Excelente. E aí, dentro do meu Instagram, eu comecei a formatar conteúdo, trazer a contabilidade de forma simples, né? O médico, ele não quer saber quanto que eu vou pagar de imposto. Doutor, é o seguinte, você vai pegar seu faturamento, você pega 32%, sobre os 32% você coloca o adicional de 10%, sobre 10% você aplica 15%. Mas o que exceder esses 15%? Eu fiquei nos primeiros 15%. Entendeu? Assim, Aí o contador queria falar assim com o médico. Então, dentro do meu Instagram, eu falei assim, não vou falar assim. O que eu vou falar? Doutor, sobre o seu faturamento, 13,5% é imposto. acabou. Simplificar. Entendeu? Se ele quer que eu abra o que é o 13,5%, aí eu vou lá, ó, é X% de PIS, COFINS, IRS. Ah, legal. Acabou. É isso. Ele não quer saber qual que é a legislação que existe para você. Não, ele só quer saber quanto que eu vou deixar dentro do meu caixa para eu pagar o DARFzinho no final do mês. É isso. Então, aí dentro do meu Instagram, eu trouxe esse conteúdo de forma mastigada, né? Para fazer com que ele entenda um pouco a contabilidade e muitas vezes seja questionador. O contador, esse caso de hoje mesmo, se ela soubesse disso, eu estou pagando 20%.
Mas eu vi a palestra do Bruno e ele falou que quem tá pagando mais que 19% de imposto tá pagando muito já. É sobre isso. Ela me chamou, mas eu tô pagando. Não, então vamos reduzir pra 13,5. Fantástico. Você sabe, Bruno, que eu tenho um cliente meu que há 2 semanas atrás, ele me mandou um áudio. Ele falou assim, porra, Malci, caralho, aquele primeiro mês aqui, a gente melhorou um indicador lá específico das vendas dele em 20 vezes. Não era 20%, era 20 vezes, né? Aí, porra, eu vi aquilo assim, primeiro que deu aquele aumento de dopamina assim no sangue, enlouquecedor. Essa porra funciona mesmo, né? E aí, eu peguei esse mesmo áudio que não falava de especificidades e mandei para vários clientes meus e clientes que eu tô fechando e tal. Quando, ó, presta atenção, ó. Eu sei o que eu tô fazendo, tá aqui, ó. E o ponto que eu tô querendo fazer é a simplicidade de como se comunica isso. Então, como você que está nos assistindo é uma profissão super técnica, eu entendo, tá? Mas dentro do seu escritório de contabilidade, quem for falar com o cliente precisa falar de uma forma simples. Porque, meu brother, deixa eu te dizer, o cliente aqui na outra ponta, a gente não domina essa parte de matemática, de 15% em cima de 20, que... Uou, o cara tá pensando no jantar dele. Exatamente. Tipo isso. Massa. Ó, o próprio cenário, né? Você percebe que se fosse eu, como a gente não é da parte da parte de estética, né? De você... Eu ia encher de coisa aqui, ó. Mas, ó, o simples já deixa bonito. Exatamente. Então não adianta você muitas vezes querer, pra mostrar serviço, né? Doutor, é o seguinte, você tem uma alíquota de 32 que você aplica 15, o doutor tá tipo... Vai ter uma cirurgia daqui meia hora. Mas aí, qual que é o final? E aí? Eu vou pagar mais DARF ou menos DARF? É isso que ele quer saber, né? Então, eu acho que trazer de forma simples e objetiva é até um respeito que você tem com a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa vai se sentir, pô, mas eu sou um burro, né? Mas não é. É que nem ele querer falar sobre área médica comigo. Eu não vou entender nada. Qual que é a miligramagem, qual remédio que tem que dar, enfim. Fantástico. E aí, dica para quem tá começando a contabilidade agora. Generalista ou especialista? Não, especialista. Com certeza. Com certeza. Eu acho que a gente também não pode estar só com a peneira. Quando você está iniciando, obviamente que você não vai recusar cliente. Opa. Né? Mas eu acho que você pode sim iniciar seu escritório de uma forma generalista, que você traga esses clientes para dentro para você ter a sua base, mas se especializa numa área. Eu adoro a área médica e eu acho que um dos maiores honorários, eu sempre falo dentro dos meus treinamentos, pergunta pro seu tio, pro seu pai, para algum dono de escritório de contabilidade da sua família, qual que é o maior honorário que ele tem na carteira hoje? Se de 5 pessoas que você perguntar, 4 não falarem que é um médico, é mentira. Porque a clínica médica, o público médico, normalmente é um público que paga mais honorários. Por quê? Porque ele te exige segurança, né? E por isso ele sabe que ele vai pagar ali mais, né? Só que adianta você querer atender esse tipo de público se você não souber o que você está fazendo? Então, você que está iniciando hoje, claro, pô, tem um comércio na sua rua que está precisando de um contador, você consegue atender ele? Cara, vai lá. Tem uma indústria ali que está querendo... Pode ir, mas, cara, veja a área médica como uma área de escape, que é o seguinte, se especialize nela para você ter uma grande carteira médica, para você chegar uma hora desse cara do comércio e falar assim, cara, desculpa, eu posso me estender? Vou falar só um seguintinho. Eu digo que, só para concluir, eu falo assim, não faz sentido. O que eu quero dizer com não faz sentido? Isso é um corte, tá? Uhum. Dentro dos meus treinamentos, eu falo que quando você começa a atender o público médico, você começa a usar a frase não faz sentido. O que eu quero dizer com isso? Eu falo isso por experiência própria. O público médico em si, ele é um público que paga melhor. Ele tem um custo de operação menor. Ou seja, ele paga melhor e o custo de operação menor. A sua lucratividade é maior. Boa. Só que você tem que trazer segurança, você está falando de valores expressivos, você tem que saber o que você está fazendo. Legal? Legal. Se você pega um comércio tradicional, o e-commerce, ele tem um custo de operação maior. Opa. Vai discutir preço com o dono de comércio. O cara vai querer colocar seu honorário lá embaixo, porque o segredo do business do comércio é a compra, não é a venda. A compra do cara tem que ser a menor possível, ele tem que te pagar o menos possível. Então eu falo que quando você começa a atender o público médico, vem uma abelhinha e te pica assim. Eu falo assim, pô, a abelhinha do não faz sentido. Por quê? Porque você começa a atender o público médico, o cara te paga 550, 600 reais, 700 reais, 800 reais de mensalidade. Você fala, pô, legal. Aí vem um cara do comércio, ele vai te dar mais trabalho. Eu falo assim, não, 800 reais eu não pago, eu te pago 400 reais. Aí você fala assim, mas meu amigo, não faz sentido te atender. É boa. Por quê? Porque eu tenho um médico, cara, o cara não me enche o saco, não me dá dor de cabeça, eu faço a empresa dele em 1 horinha, termino, deixo tudo bonitinho, todas as obrigações, ele me paga 750 pau.
Você quer que eu faça a sua empresa com 2.000 notas de entrada, controlar estoque, fazer todas as obrigações por 350, 400 reais? Não faz sentido. Aí você adiciona embaixo, assim, Deus me livre, né? Entendeu? Aí hoje, meu honorário é ancorado para todas as atividades de forma alta, não no sentido de me subestimar, não no sentido de querer, nossa, vangloriar. Mas por quê? Porque não faz sentido. Eu tenho clínica, Malcir, que eu demoro para fazer ela 2, 3 horas. Ela me paga 2,5 pau de honorário. Como é que eu vou aceitar um e-commerce que eu vou demorar 3 dias para fazer ele por 400 reais? Eu vou chegar nesse cara, obrigado, gostaria de te atender, mas por esse preço. Você não quer que eu te atenda por esse preço? Obrigado, mas não faz sentido para mim. Excelente. Então, cara, essa sacada para mim, no mundo médico, foi a grande virada de chave que eu tive de conseguir me posicionar, até para atender outros médicos. Vem um doutor para mim e fala assim, Bruno, eu pagava meu antigo contador 300 reais e ele faturava 80 mil por mês. Eu falei, doutor, desculpa, mas não faz sentido, meu irmão. Porque eu sei o custo que você vai me dar de operação, o risco que isso exige, então meu preço é esse. Você quer que eu te atenda? Você vai ter o melhor contador do seu lado. Se você acha demais, não faz sentido. Excelente. Cara, isso pra mim, tipo, foi a maior virada de chave que eu tive dentro do escritório. Eu consegui precificar meus honorários de forma que estava satisfatório pra mim e como consegui atender com qualidade. Inclusive, quando vem um e-commerce pra mim, né, uma empresa que não seja da área médica, eu uso não faz sentido e o cara fala assim, cara, realmente gostei de você. Você colocou seu preço da forma que eu vou continuar com você, sentir segurança no que você disse. Faz sentido. Faz sentido pra mim. Olha o meu faturamento. E, cara, não é falar por falar, realmente acontece. Fantástico, fantástico, fantástico. E a reforma tributária nisso tudo? Tem mais alguma coisa assim que vale a pena a gente mencionar aqui para o mercado de saúde? Cara, a grande virada da reforma tributária é que hoje, falando assim, por ser especialista na área, eu falo que a maioria dos parceiros médicos, né, o que acontece? Hoje, quando você monta uma clínica médica, uma clínica estética não, uma clínica dermatológica, uma clínica de cirurgia plástica, uma clínica generalista mesmo, um clínico geral, um dos grandes custos da operação dele são os parceiros. O que é o parceiro? Muitas vezes, aquela cirurgia que ele te vendeu, não vai ser ele que vai fazer, ele vai trazer uma pessoa de fora, esse aqui vai ser o doutor Pedro, que ele tem toda a competência do mundo, mas não vai ser ele que vai fazer. A nota fiscal vai ser dele. Sim. O imposto é dele. Só que quem vai executar esse serviço vai ser um parceiro. A gente chama de parceiro médico. Boa. Muitas vezes essa relação, para existir, não existia a nota fiscal. Esse parceiro presta o serviço para ele vai descontar ali um imposto do parceiro, né? Mas não existia essa nota fiscal. Com a reforma tributária, a grande sacada que acontece é que essa relação vai ser bom você pedir a nota fiscal, porque foi igual que você disse na Austrália. Vão ser débitos e créditos. Então, o dentista, que é um clínica odontológica que tem vários parceiros... Você tem que levantar um pouquinho seu microfone, aqui. A produção ali tá... Oi? Aí. Os dentistas, por exemplo, que tem vários parceiros, tem muito material de consumo, tudo que você compra para sua clínica vai fazer sentido você pedir nota fiscal, porque isso vai fazer reduzir seu imposto lá na ponta. E hoje no Brasil não é assim que acontece. Hoje no Brasil, o protético ninguém exige nota, porque ele vai te dar um desconto. O parceiro, cara, ele é um cara muito bom, cara. Ele não vou pedir nota para ele, porque o cara me salvou de várias aqui já. Então, não, doutor, pede nota agora, porque na reforma tributária, débitos e créditos importam. Sim. Então, a grande virada de chave é que você vai perceber que as empresas vão começar a se comportar como empresa mesmo, e não como jeitinho brasileiro. Então, todo mundo vai começar a exigir nota. Glória a Deus, aleluia. Exato. Olha, menos jeitinho brasileiro e mais contabilidade de qualidade com ticket médio alto. Exato. Gostou? Boa. Chamado? Vou usar no meu treinamento. Gostou? Eu copiei. Eu queria saber o seguinte, para você que nos assistiu até aqui, mais uma vez, pessoalmente, meu Instagram tá na tela, eu quero que você me diga qual foi a coisa que você mais aprendeu. Escolhe uma coisa, fala assim, eu assisti lá a entrevista com o Bruno Nascimento, seu primo, que não é primo. E isso aqui foi o negócio mais foda que vocês falaram. Pá, de verdade. Por quê? Porque a gente tá aprendendo, claro, né? A gente tá aprendendo, a gente quer trazer conteúdo, mais uma vez, educação funcional. Menos blá blá blá, mais conteúdo que faz a diferença na sua vida, né? Esse é o objetivo disso aqui. A gente tá criando uma comunidade para trazer educação foda, para que uma hora você aprenda pelo menos uma coisa que você vai levar pro resto da sua vida a partir daqui. Bruno, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já conhecia a Company Hero antes?
Eu tava falando até pro moço aqui na entrada. Eu falei, cara, eu já indico vocês antes de conhecer, vir pessoalmente aqui, né? Porque a gente atende muito cliente médico, muito PJ, e uma das grandes dores, né, do médico, muitas vezes ele não tem endereço ou ele se sente incomodado. A partir do momento que você coloca o seu endereço pessoal no CNPJ, pessoal, você tem que entender que aquele endereço é público, né? Então você está deixando o endereço da sua residência num CNPJ que é público. Qualquer pessoa pode ter aquela informação. Então, uma das grandes dores que eles tinham é, Bruno, eu preciso abrir empresa médica, mas eu não quero colocar no meu endereço residencial. Então, a gente já colocava ali, ó, vai na Company Hero, que eles sabem que ele tem um endereço fiscal ali que ele pode confiar. Então, eu já conhecia vocês por isso, né? Fantástico! É isso, mexeu feito! Maravilha! Bruno, obrigado do fundo do coração por você ter vindo aqui. Eu acho que a gente entregou bastante educação de qualidade. Acho que um negócio foda. Entenda, o cara é um especialista. Assim, o cara, ele literalmente, que ele faz um curso, são 100 pessoas, 100 contadores que vão lá aprender do cara. Exato. Né? Então, assim, é um especialista no Brasil para falar de contabilidade para a área de saúde. O negócio babado é forte. Entendeu? Então, assim, obrigado por ter vindo. Depois você me fala o feedback que o pessoal for até você. Diz assim, pô, gostei. Espero que a gente tenha tocado no coração deles, do seu aí, que ajude aí no processo. E é isso, beleza? Esse foi o Me Conta Mais, sempre aqui gerando conteúdo de qualidade, educação funcional pra você. Simbora, galera!